Bom, gente, hoje é um tema diferente. A gente vai falar sobre gatos. Eu sou PG o Espiritualista, quer dizer, você está no canal PG o Espiritualista, eu sou Paulinho Garrido, essa aqui é a Nath, tá? E o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de experiência sobre os animais dentro da capacitância mediúnica. Eu sou médium há muito tempo, acho que vocês já sabem disso. Quem não souber, veja. E nesse momento eu já peço para você, se inscreva. Porque eu falo um monte de besteira mediúnica, mas que bate no seu coraçãozinho, lá no fundo, como costumam dizer. E eu estou falando por um simples motivo. Hoje eu recebi um comentário que diz assim: PG, que loucura você me mostrou porque eu não sou louco. Porque eu costumo dizer, você não é louco, você é médium. Seja bem-vindo à sua mediunidade. E vamos ao assunto, bom? Hoje é um vídeo diferente. Eu vou falar sobre animais. Mas um animal muito específico, tá? Que são os gatos. E a minha filha, para quem não conhece a Nath, tá? Fica comigo muito dentro do Instituto. Ela já está fazendo até algumas entradas dentro do Instituto pela mediunidade dela. E isso vai se passando de uma geração para outra. Então a tendência normal é eu passar para as minhas gerações e as gerações de vocês passarem para as outras gerações naturalmente. A mediunidade é um estado evolutivo e você precisa compreender vários aspectos. E conversando com ela, ela me disse, pai, vamos fazer sobre os gatos? Por quê? Porque eu já fiz, eu acho que está no TikTok, tá? Um vídeo sobre gatos e deu assim alguns comentários muito legais. E ela me falou, por quê? Porque ela teve, infelizmente, algumas recaídas de uma doença que nós tivemos, porque eu perdi um grande companheiro, que foi o meu cachorro, por lectospirose. A minha filha pegou lectospirose e ela foi cuidada por um dos gatos dela. E ela vai contar isso, ela vai contar o trabalho que ela faz com os gatos, e que é um trabalho mediúnico, e ela ficou sabendo que é um trabalho mediúnico exatamente depois daquele vídeo do TikTok. Vai lá, filha. Bom, gente, eu tenho propriedade, eu tenho lugar de fala para falar de gatinhos, porque eu tenho 3 gatinhas, que tem 3 personalidades completamente diferentes. A gente tem a Morgana, que é reclusa, não gosta de toque, só gosta de tapinhas na bundinha, e gosta de ficar na dela. A Safira, que é grudenta, quer amor o tempo todo. E a Sabrina, que é apenas uma lady que fica ali andando pela casa. Passeando, se mostrando. Ela gosta de se mostrar. E a Morgana, por ser uma gata muito reclusa, eu sempre presto mais atenção nela. Quando eu cheguei, ela é do meu companheiro, quando eu cheguei eu percebia que ela entrava debaixo dos móveis, quando tinha certas pessoas no recinto. Aí eu perguntei pra ele, pai, por que ela fica entrando? Eu percebi que ela se escondia, eu iluminava o local, e assim que eu iluminava, ela saía. Eu contei isso pra ele. Fala aí o que você falou pra mim na época. Porque o trabalho energético dela é absorver. Então o que ela faz? Ela se recluse, tá? Tira a energia de todo mundo, ela entra em frequência com todas as pessoas que estão à sua volta. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou clarividente. Tá? Então para mim é muito fácil entender a energia, principalmente dentro da energia elemental. Porque a energia elemental é floresta, os animais, os companheiros dos animais são gnomos, fadas e etc, etc. mais. Então, a gente vai compreendendo alguns caminhos que tomam esse tipo de trabalho. Minha filha tem a mediunidade elemental, principalmente com insetos, com borboleta. Olha, no Instagram tem um monte de fotinha minha segurando borboleta que elas gostam. Porque é natural, porque é natural. E possivelmente muitos de vocês têm esse tipo de mediunidade e não sabem. Porque são capacitâncias frequenciais que você entra, por exemplo. Tem um animal muito brabo, morde todo mundo, você chega perto dele, ele amansa. Por quê? Porque você tem uma frequência capacitante energética que acalma o instinto desse animal. E isso é compreensível, para mim principalmente, por ser clarividente. Então, e é um estudo que você vai fazendo com o tempo e vai compreendendo vários fatores. Tá? Por que eu falei? Porque ela ia para o canto e absorvia. Então ela precisava estar em momento tranquilo, absorvendo
tudo o que está acontecendo. Agora ela já deu uma melhorada, ela começa a sapatear. É assim, né, que fala, filha? Ela fica balançando a bundinha. Ela começa a sapatear fazendo esse trabalho. Aí a gente entendeu que ela precisava de auxílio para limpar a casa. Ela estava limpando a casa sozinha naquele momento. É quando eu percebi que ela estava se escondendo. Não era só uma limpeza, né? Era um trabalho de proteção. Aí quando eu percebi que ela estava fazendo isso, eu limpava a casa para auxiliar, porque ela era a única gata que fazia isso. Aí, quando eu fiquei doente, por causa do episódio da leptospirose, ela não costuma ficar do meu lado quando eu tô deitada, ela só fica do meu lado quando eu tô sentada para fazer carinho nela. Eu ficava deitada e ela ficava do meu lado, paradinha assim, enquanto eu não tava bem, e quando eu ficava melhor ela saía. Então, aí eu falei, minha enfermeira, eu fico aqui doente, ela fica do meu lado, até eu ficar bem, eu fico bem, ela sai. Esse estado de ficou bem, ela sai, é exatamente o entendimento frequencial desse animal. Eles são fortíssimos. Eles têm uma característica absurdamente grande, tá? Dentro do território morte. Por isso que muito se é jogado o gato preto saindo do cemitério. Por quê? Porque ele trabalha essa energia. Preste bem atenção. Existindo alguém que desencarnou, tá? E necessita ser trabalhado para ser desligado, na grande maioria das vezes, esse animal ajuda a equipe desencarnante. Então é compreensível vários fatores. Por quê? Porque ele é o protetor do guardião da morte. Ele auxilia diretamente a equipe de resgate que está auxiliando o desencarne daquele que cometeu um erro e vai passar ou para um umbral. E o guardião da morte, tá? Que é um ser que dizem que é horrível, não tem nada a ver, ele é apenas aquele que faz o trabalho dele, necessita da energia elemental do gato para que seja restaurado valores e acompanhe ele para esse portal. Bom, a gente já falou, ele já explicou como funcionam os gatos. Os gatos são seres mágicos, eles Sim. nos auxiliam energeticamente, eles são os únicos animais que podem usar de magia, né, pai? Que podem movimentar. São os únicos animais que movimentam frequencialmente a magia, tá? É o único animal. Os felinos, não são só os gatos, os felinos, tá? Em dimensões diferentes. O que eu digo dimensões diferentes, um leão tem uma frequência diferenciada, ele é selvagem. Então o gato que está frequencialmente ativo é gato por esse motivo. Ok, aí a gente tem agora umas perguntinhas, fato ou fake, papai? Gato de cor diferente faz coisas diferentes? Não. O gato preto tem a mesma coisa do que o gato malhado, do que qualquer outro animal felino. Ele tem porque em estado de dobra, porque o gato também dorme e sai do corpo, tá? Não influencia nada, o espírito dele é que é magia, não a cor do espírito dele. Aí você entraria na cromoterapia, e aí, não tem nada a ver. Tá bom. E eu já escutei que gatos, eles escolhem a gente, não é a gente que escolhe o gato. Com certeza. Por que o gato escolhe você? Pela frequência, pelo estado vibracional de amor e carinho que você tem para ele, porque ele não tem para você, tá? É o que você acha. Ledo engano. O animal frequencial, ele aparenta, só que ele tem aquilo que nós chamamos de liberdade do livre-arbítrio, tá? Ele usa muito isso. Por estar dentro da magia, o instinto dele de livre-arbítrio é absurdo. O que não tem o cachorro. E quando tiver oportunidade, eu vou pôr os dois. Por que um animal e o outro animal, ou seja, o gato, é diferente do cachorro? Exatamente por esse estado. Tá? São evoluções diferentes. Puxando até um exemplo da Sabrina, que é a gata mais nova dentro da casa, mas não é a gata mais nova da casa. Ela escolheu a casa dos meus irmãos para ficar. Ela morava em outra casa, mas ela passava o dia inteiro na casa dos meus irmãos, ficava lá, não comia lá. Frequencialmente estava com a minha filha mais nova, que é uma elemental pura, porque é artista. Todo artista é um elemental. Deixa eu fazer um comentário com vocês. Se vocês quiserem saber exatamente a diferença do gato e do cachorro, manda no comentário, porque
é uma coisa assim muito legal, mediunicamente falando, mas é difícil você entrar nesse campo. Então, se vocês quiserem fazer, manda no comentário, porque aí eu faço um específico para isso. Beleza? Gato. Você tem mais alguma pergunta, Miquel? Eu tenho. Então vamos lá. É verdade que o gato ele pode tirar enfermidades que eu digo assim, um câncer, com certeza. Com certeza. Algum problema mais sério? Com certeza. Se ele tiver permissão da lei, com certeza ele limpa a pessoa. Porque eu já vi histórias de gatos que ficam em cima de onde a pessoa tem câncer e aí no dia seguinte... Agora vamos entrar no ponto curador. Por eu ser, e isso... Eu tenho até curso sobre isso, tá? Para vocês entenderem. Nós temos uma camada, que é a camada energética, que é a nossa camada áurica. Quando você tem um problema, veja bem, naquele determinado ponto ele é mais escuro. Então se você está com, por exemplo, dor no estômago, ele vai ter uma coloração. Se você tiver câncer, é outra coloração. E assim sucessivamente. Tá? Aí eu estou entrando dentro do mesmerismo, dentro do trabalho de passe magnético, da condição animal energética, dentro de alguns campos. O gato faz isso. Tá? Ele é um médico espiritual. Ele é um médico, ele é um ser dentro do campo frequencial da magia, tendo o entendimento que ele deve limpar. Por isso que eu falei que ele faz essa limpeza. Tá? Então ele pode curar sim, com toda certeza, se não for lei. Aí existem alguns padrões que vocês precisam compreender. Tá? Tá respondida a pergunta. Acho vamos lá. Isso mesmo. É isso? Uhum. Bom, gente. O que a gente aprendeu nessa aula? Eu gostaria muito que vocês fizessem os comentários, tá? Por dois motivos. É um campo que é muito difícil entrar, que é o campo elemental. É uma das últimas mediunidades que eu desenvolvi. Dentro do TikTok tem uma característica sobre isso. Dá uma pesquisada no PGU Espiritualista e surpreenda-se. Por quê? Porque às vezes até eu me surpreendo quando eu falo esse tipo de coisa. Beijo no coração de todos vocês. Se despede, minha filha. Beijo no coração de todos vocês e até um próximo vídeo. É isso aí.